Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso caso clínico número 2. Eu sou o Cauê e hoje vou apresentar esse caso para vocês. Primeiro, nós estamos aqui no cenário da Unidade Básica de Saúde, ou seja, da atenção primária. Esse paciente ele estava aguardando consulta médica na recepção da UBS quando apresentou o episódio de mal-estar e foi levado então para a sala de procedimento ou a sala de emergência. Tá? Vou falar um pouquinho mais sobre essa sala para vocês. Pessoal, tem uma variação muito grande, depende muito da estrutura da unidade básica de saúde, tá? Mas normalmente essa sala de procedimento ou a sala de emergência é uma salinha onde tem uma maca, tem um monitor e tem um carrinho de parada, tá? Claro que vai depender muito do município, no entanto, se a gente for pensar aqui em São Paulo, onde eu tenho mais experiência, já fui em mais de 5 unidades, era exatamente isso que nós tínhamos ali nessas unidades, tá? Então, uma maca, o carrinho de parada e um monitor. É muito comum que essa sala de emergência ela seja utilizada como uma sala de procedimento para ser realizado o eletrocardiograma, tá? Então, no dia a dia da unidade básica de saúde, o técnico de enfermagem então utiliza essa sala para realizar eletrocardiograma dos pacientes, tá bem? Vamos lá. Então a gente espera ter nessa sala uma maca, um carrinho de paradas e um monitor. Então, imagine que você então foi chamado para atender esse paciente. Esse paciente está acompanhado da sua filha. Esse paciente é um paciente do sexo masculino, com 35 anos de idade, matemático. Segundo ela, a sua acompanhante relata que esse paciente tem antecedente pessoal de epilepsia e faz uso de carbamazepina 600 miligramas dia. Então, isso vai nos ajudar bastante. Então, qual vai ser o nosso próximo passo? Nosso próximo passo é realizar a avaliação primária desse paciente, verificar aqui o estado geral dele, verificar quanto à responsividade e a respiração desse paciente, aspiração de secreções de cavidade oral, se necessário, e manter a permeabilidade das vias aéreas desse paciente. Então, aqui, a nossa avaliação primária. Quanto à nossa avaliação secundária, que a gente pode utilizar o MOVE, tá? Então, a gente vai fazer lá a monitorização do paciente, vamos verificar a frequência cardíaca, a frequência respiratória, pressão arterial, glicemia capilar e, se possível, fazer um eletrocardiograma ou monitorizar esse paciente. O O, oxigenoterapia. O V, fazer punção de 2 acessos venosos periféricos calibrosos para esse paciente. E o E, que é o exame físico. Vamos lá então, o que nós temos aqui? Um paciente com uma frequência cardíaca de 20, uma pressão arterial de 135 por 90, uma frequência cardíaca de 104, uma saturação de 86, uma glicemia capilar de 130. No exame neurológico, esse paciente é um paciente que está tendo uma crise convulsiva. Então, o paciente se mostra ali durante uma crise convulsiva. Tá? Então, isso aqui não seria algo tão difícil da gente fazer o diagnóstico, ainda mais sabendo que é um paciente já em tratamento. Tá? Então, aqui a gente vai caracterizar o diagnóstico do paciente como uma crise convulsiva tônico-clônica generalizada. Vamos lá, então qual que é a conduta frente a essa crise convulsiva desse paciente? Vamos lembrar, primeira coisa, o paciente está saturando 86, ou seja, esse paciente vai precisar de oxigenoterapia. Lembra lá do MOVE, né? Então a gente monitorizou, obteve as informações, depois a gente vai para o O. O paciente precisa ou não de oxigenoterapia? Lembra que se o paciente tiver uma saturação menor do que 94, está indicado aí a oxigenoterapia para esse paciente, tá? Então, aqui nesse caso, a gente pode fazer oxigenoterapia para esse paciente de 10 a 15 litros por minuto, sob máscara aí não reinalante. Segundo, esse paciente, a gente tem que avaliar se ele vai precisar da medicação ou não, de acordo com a literatura. Qual que é a definição, pessoal? Então, a gente vai fazer a abordagem medicamentosa se o paciente tiver duração superior a 5 minutos de crise ou na presença de 2 ou mais crises epiléticas sequenciais sem total recuperação do nível de consciência entre as crises, tá bem? Então, isso aqui é bem importante. No nosso dia a dia, a gente costuma acompanhar isso também, tá? Se o paciente, então,
iniciou a crise com duração superior a 5 minutos, a gente vai fazer a medicação de escolha, que é o diazepam. Ou, se tiver essa outra situação, né, o paciente tem presença de 2 ou mais crises epiléticas sequenciais sem total recuperação, também temos a indicação de realizar o diazepam. O diazepam, então, é considerado a medicação de primeira escolha para esse diagnóstico. Então, como que a gente vai fazer o diazepam? Diazepam, a ampola, lembrando que tem 5 miligramas por ml, no entanto, a ampola tem 2 ml, ou seja, uma ampola, então, a gente tem 10 miligramas de diazepam. O diazepam aqui, no caso, é realizado de forma intravenosa e lenta, tá? A gente vai começar, então, com essas 10 miligramas e interromper se cessar a crise. Começou a fazer a medicação, cessou a crise, a gente pode parar. Lembrando que é lento, ou seja, a gente vai fazer 1 a 2 miligramas por minuto de diazepam na veia desse paciente, tá bem? Se o paciente interromper a crise, se ele cessar a crise, a gente interrompe a medicação. Se o paciente persistir, a gente pode repetir então a dose a cada 5 a 10 minutos. Lembrando que a dose máxima do diazepam é de 30 miligramas. Isso também é bem importante, pessoal. Se a gente tiver um paciente que fez ali a dose máxima aos 30 miligramas e essa crise ela não cessou, nesse caso, a gente já tem indicação de transferir esse paciente para um atendimento de maior complexidade, tá bem? Se tiver a medicação, tem a opção de fazer, então, a continuação do tratamento enquanto vai fazer o transporte desse paciente. Então, a medicação de segunda escolha seria a fenitoína, tá? A fenitoína, a forma de fazê-la é um pouquinho mais complexa do que do diazepam, pessoal. Depois eu vou fazer um vídeo separado para vocês, só para falar um pouquinho da fenitoína, tá? Então, é importante vocês lembrarem que a medicação de primeira escolha, então, é o diazepam, a segunda escolha é a fenitoína e a terceira é o fenobarbital, tá? Mas normalmente fenobarbital a gente não usa na unidade básica de saúde, a fenitoína normalmente também não. Esse paciente já é um paciente que seria transportado aí para um hospital de maior complexidade, mas de repente no carrinho de parada tem essa opção. Se fizer os cálculos, dá para fazer a fenitoína até mesmo na unidade básica de saúde e transportar esse paciente para o hospital ou para um atendimento de maior complexidade, que é a unidade básica de saúde, tá? Então vamos lá. Nosso terceiro passo aqui é manter o paciente em decúbito lateral. Isso aqui a gente imaginando que é um paciente que teve uma melhora, tá? O paciente melhorou, parou de convulsionar, a gente mantém esse paciente em decúbito lateral após cessar a crise para evitar trauma, tá? Então, aqui na unidade básica de saúde a gente fica bastante restrito, no entanto, a gente tem aí todo um respaldo para começar a fazer o tratamento desse paciente, tá? Alguns pacientes têm uma boa resolução, ali começou a fazer o diazepam, fez os 10 primeiros miligramas, o paciente parou, cessou, não necessariamente esse paciente precisa ir transferido para uma unidade de maior complexidade, tá? Então aqui a gente tem algumas indicações de encaminhamento para esse paciente para o pronto-socorro, para o pronto atendimento. Primeira, suspeita de infecção do sistema nervoso central. Nesse caso, não tem que pensar, esse paciente ele tem que ser internado num hospital. Segundo, paciente que não retorna à função normal após as crises, né, mais do que 30 minutos após a crise, sem melhora progressiva. Aqui também uma outra indicação de encaminhar esse paciente. E a nossa terceira indicação é pacientes sem epilepsia, não tem histórico, não tem antecedente pessoal de epilepsia, no entanto, o paciente apresenta mais de uma crise generalizada em um único dia. Esses pacientes também deverão ser hospitalizados. Tá legal? Então, espero que tenha ficado claro para vocês. Se tiverem alguma dúvida, deixem a dúvida aqui nos comentários, que aí eu vou respondendo para vocês. Tá legal? Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até o nosso próximo caso clínico.